Você já dirigiu pela serra e olhou para a montanha? Aquela parede de mato fechado, a estrada serpenteando, o ar mudando conforme você sobe. Quase todo mundo que passa ali dentro de um carro olha pela janela e vê só isso. Mata, pedra, neblina. Mas centenas de metros abaixo do asfalto existe uma rede de túneis que soma 22 quilômetros. Não é mina. Não é bunker. É uma usina inteira, escavada de dentro para fora, no escuro, com a montanha inteira pesando sobre a cabeça de quem trabalhava lá embaixo. Como é que alguém olha para uma serra coberta de mata, decide que ali dentro vai funcionar uma usina e ainda faz isso funcionar? Essa pergunta tem uma resposta que passa por uma decisão de engenharia que pouca gente conhece. E essa decisão mudou o jeito de pensar sobre obra subterrânea no Brasil. Eu estou falando da usina Henry Borden, na Serra do Mar, em Cubatão. Mas esquece o nome no mapa. Esquece a foto aérea que você viu no Google. O que importa aqui é o que aconteceu dentro da montanha, porque a usina não foi construída na serra, ela foi construída dentro da serra. O prédio, as tubulações, os acessos, as turbinas, tudo embaixo da rocha. E entender como isso foi feito é entender uma das obras mais difíceis que o Brasil já executou. Vamos começar pelo começo, que é o seguinte: por que alguém teria a ideia de enterrar uma usina? A resposta começa com o desnível da serra. A Serra do Mar tem uma característica rara: muita altura em pouca distância horizontal. Você sobe centenas de metros num trecho de poucos quilômetros. Isso é exatamente o que uma usina de acumulação precisa. A água cai de um reservatório superior para um inferior, passa pelas turbinas no caminho, e a diferença de altura é o que gera a energia. Quanto maior a queda, mais energia você extrai da mesma quantidade de água. O Brasil precisava de energia rápida e confiável. A região da serra oferecia a condição perfeita para isso. O problema era o terreno. A serra é íngreme demais para receber uma estrutura convencional. Uma usina na superfície exigiria cortes enormes na encosta, fundações profundas, uma área plana que simplesmente não existe ali. Você teria que aplainar uma área gigante, destruir a mata e ainda assim a estrutura ficaria vulnerável a deslizamento. A serra não perdoa. Ela se mexe, ela escorre, ela desaba se você mexe no pé dela do jeito errado. Pensa numa casa num terreno inclinado. Você tem duas opções: aterrar tudo e fazer a casa num nível só, ou projetar a casa acompanhando o declive. A primeira opção parece mais simples, mas você gasta um caminhão de terra, precisa de muro de arrimo, e se o terreno for muito íngreme, a conta explode. A segunda opção é mais complexa, mas ela aproveita o terreno em vez de lutar contra ele. Foi essa segunda lógica que os engenheiros aplicaram na serra. Em vez de trazer a montanha para o chão, levar a usina para dentro da montanha. A rocha que parecia o problema vira a estrutura de sustentação. A própria montanha segura o peso. A usina fica numa caverna escavada, com as turbinas instaladas no fundo e a serra inteira funcionando como cobertura natural. Mas essa decisão teve um custo. Escavar é mais caro do que construir na superfície. É mais lento, é mais arriscado e cada metro de túnel exige um ciclo de trabalho que não para. Então por que fazer isso? Porque o custo de não escavar naquele terreno seria ainda maior. A conta não fechava com obra convencional. Enterrar a usina não foi estética, foi matemática. E aqui tem um detalhe que pouca gente percebe. A rocha da serra, em vários trechos, é maciça e estável. Isso permitiu escavar câmaras enormes sem precisar de colunas de concreto para sustentar o teto. A rocha segura o peso sozinha. Isso é raro. Em solo comum, qualquer escavação profunda exige estrutura de contenção. Ali, a montanha fazia esse papel. Mas isso também significava que qualquer erro de cálculo, qualquer fissura não detectada, qualquer bloco solto, podia custar a vida de quem estava lá embaixo. Agora vem a parte que eu acho mais fascinante, a geometria dos 22 quilômetros. Porque 22 quilômetros parece um número grande, e é. Mas o que chama atenção de verdade é entender que não existe um túnel único de 22 quilômetros. Existe um sistema de túneis interligados, cada um com uma função específica dentro do ciclo da água. E cada um desses túneis tem uma seção diferente, uma inclinação diferente, um método de escavação diferente. Vamos montar o sistema do início. A água é captada no reservatório superior, lá no alto da serra. Ela desce por túneis de adução, que são os túneis que levam a água até as turbinas. Passa pelas turbinas na caverna principal, onde a energia é gerada. E sai por túneis de restituição, que devolvem a água ao reservatório inferior. Além desses, existem túneis de acesso para máquinas e pessoas, túneis de ventilação, túneis de fuga, túneis auxiliares. Cada um existe por um motivo. Nenhum túnel ali é decorativo.
O túnel de adução é o mais desafiador. Ele desce em ângulo acentuado, com uma seção circular que precisa suportar a pressão da água em queda. O revestimento desse túnel é de concreto armado, porque a água em alta velocidade desgasta a rocha exposta. Pensa na força que a água tem quando cai centenas de metros dentro de um tubo fechado. Essa água não desce calma. Ela desce com pressão, com turbulência, com uma energia que desgasta até pedra. O concreto existe para proteger o túnel da própria água que passa por ele. A diferença de altura entre a captação e as turbinas é o que define a pressão disponível. Quanto maior essa diferença, mais energia você consegue extrair. E é isso que faz a Serra do Mar ser especial. Ela oferece uma queda d'água gigante sem precisar de uma represa enorme. A montanha faz o trabalho que em outros lugares exigiria uma barragem colossal. Agora pensa nos túneis de acesso. Eles são maiores em seção porque precisam permitir a passagem de caminhões e equipamentos. Eles descem em rampa, em zigue-zague pelo interior da serra, e foram os primeiros a serem abertos. Sem eles, nenhum outro túnel poderia ser escavado, porque não haveria como entrar na montanha. A hierarquia é obrigatória. Primeiro os túneis de acesso, depois os túneis de adução e restituição, por fim as câmaras principais. Escavar na sequência errada inviabiliza a obra. E é aqui que o número 22 ganha sentido. A soma dos túneis é 22 quilômetros. Mas o que importa é a hierarquia entre eles, a sequência obrigatória, a função de cada veia dentro do organismo. Os números exatos de cada tipo de túnel variam conforme a fonte. A documentação do operador da usina e os relatórios técnicos publicados ao longo dos anos trazem extensões e diâmetros específicos. Mas o que fica de verdade é a lógica. Uma usina dentro da montanha funciona como uma rede de túneis, cada um com seu papel, cada um com sua medida, cada um com seu risco. Agora vamos ao que eu sei que vocês querem saber. Como é que escava 22 quilômetros de túnel dentro de uma serra? A resposta curta é com muito explosivo, muita perfuração e muito turno de trabalho. Mas a resposta completa é mais interessante. A escavação começou pelo método mais tradicional: perfurar furos na rocha, carregar com explosivo, detonar, remover o material e repetir. Esse ciclo é conhecido no jargão de obra como ciclo de escavação, e cada ciclo avança poucos metros. Em rocha dura, cada ciclo pode render entre 1 e 3 metros de avanço, dependendo da seção do túnel. Para 22 quilômetros, isso significa milhares de ciclos repetidos ao longo de anos. Vamos descrever o ciclo completo, porque é aí que a obra ganha cara. A equipe de perfuração abre dezenas de furos na frente do túnel, com máquinas perfuratrizas. Cada furo tem uma posição calculada, uma profundidade calculada, um ângulo calculado. Não é aleatório. A distribuição dos furos define como a rocha vai quebrar. Se os furos são mal posicionados, a detonação produz blocos grandes demais que são difíceis de remover. Se são bem posicionados, a rocha quebra em pedaços que as carregadeiras conseguem pegar. Os furos são carregados com explosivo. A detonação acontece no fim do turno, quando a equipe já saiu da frente do túnel. Ninguém fica perto da detonação, o risco é alto demais. Depois da explosão, a equipe de remoção entra com carregadeiras e caminhões para retirar o material detonado. Só então a próxima perfuração começa. E esse ciclo não para. 3 turnos por dia, 7 dias por semana. Perfura, detona, remove e recomeça, durante anos. Mas em algum momento da obra, parte da escavação mudou de método. Em vez de explosivo, entrou em cena o equipamento de abertura de túnel, que corta a rocha mecanicamente. Esse equipamento é mais caro e mais lento de montar, mas ele produz um túnel mais estável, com menos dano à rocha ao redor. E isso importa quando a rocha vai ser a estrutura da usina. Um túnel aberto com explosivo tem microfraturas ao redor. Um túnel cortado mecanicamente tem uma superfície mais limpa, mais previsível. A escolha entre explosivo e corte mecânico dependia do tipo de rocha e da profundidade. Em alguns trechos, o explosivo era mais eficiente. Em outros, o corte mecânico valia o custo. A obra não usou um método só. Ela usou o método certo para cada trecho. E o material removido? Nada disso era jogado fora. Parte da rocha detonada foi reutilizada na própria obra, como brita para concreto e para revestimento. Até a pedra que saía do túnel tinha destino. A serra alimentava a própria construção. O volume total de rocha removida e o tempo total de escavação estão registrados em relatórios técnicos e na documentação histórica da usina. São números que impressionam ainda hoje, mas o que fica na memória é a rotina.
Equipes entrando na montanha no escuro, que trabalhavam o turno inteiro com iluminação artificial e saíam sem ver a luz do dia. Dia após dia, mês após mês. Agora vem a parte que eu mais quero mostrar para vocês, a caverna das turbinas. Porque o coração da usina é uma caverna escavada na rocha, com dezenas de metros de altura, onde as turbinas foram montadas uma a uma. A caverna principal da usina é a maior abertura feita dentro da serra. Ela foi escavada no topo da queda d'água, no ponto onde os túneis de adução chegam com a água pressurizada. É ali que as turbinas convertem a energia da água em eletricidade. A caverna precisa ser grande o suficiente para abrigar as turbinas, os geradores, as pontes rolantes que movem as peças, e a equipe de operação. Cada turbina é uma peça de dezenas de toneladas. Elas não entram pela frente do túnel, porque o túnel é menor que a caverna. A solução foi abrir um poço vertical ou uma galeria de acesso especial, por onde as peças desceram até o nível da caverna. Pensa nisso. Você tem uma peça de metal de dezenas de toneladas, precisa descer ela por um poço vertical escavado na rocha, dentro de uma montanha, sem espaço para erro. Um balanço errado, um cabo que falha, uma rotação errada, e a peça se perde. E junto com ela, possivelmente, vidas humanas. Esse transporte de peças gigantes dentro da montanha é uma operação de risco altíssimo. E ela foi repetida quantas vezes fossem necessárias para montar todas as turbinas. A caverna é escavada, mas antes de receber as turbinas, ela precisa ser revestida e impermeabilizada. A rocha ao redor é tratada com concreto projetado e tirantes de aço, para garantir que nenhum bloco solto caia. O ambiente é úmido, escuro e barulhento. As equipes trabalham com iluminação artificial 24 horas por dia. Janela não existe. Claridade natural não existe. A referência do dia e da noite se perde. O relógio é o turno. E tem um detalhe de engenharia que eu acho bonito. A caverna não é uma sala retangular simples. Ela tem formato de abóbada, porque esse formato distribui melhor o peso da rocha acima. O teto em arco aguenta mais peso do que um teto plano. É o mesmo princípio das antigas catedrais, que sustentavam pedra sobre pedra usando arcos. A engenharia moderna copiou uma solução que os construtores de catedrais já usavam há séculos. A diferença é que ali a catedral foi construída de cabeça para baixo, dentro da montanha. As dimensões exatas da caverna e a quantidade de turbinas instaladas estão registradas nos documentos técnicos da usina. Mas o que importa é a imagem mental. Uma abóbada de rocha, com dezenas de metros de altura, cheia de máquinas gigantes, funcionando no escuro, com a montanha inteira por cima. E agora eu preciso falar do que nenhum número consegue capturar: o trabalho humano. Porque 22 quilômetros de túnel é um número. Centenas de milhares de metros cúbicos de rocha removida é um número. Mas por trás de cada número tem uma pessoa. E essas pessoas passaram anos trabalhando no escuro, sob risco constante, com turnos que não respeitavam dia ou noite. Pensa no trabalhador que entra no túnel de acesso de manhã cedo. Ele desce em zigue-zague pela rampa, ganhando profundidade a cada curva, se afastando da luz. O ar muda, a temperatura cai, o som das perfuratrizes fica ensurdecedor, a poeira de rocha fica suspensa no ar. Ele trabalha o turno inteiro ali embaixo, com iluminação artificial, sem ver o céu. Quando o turno acaba, ele sobe de volta, sai da montanha, e o que ele vê é o fim da tarde ou a noite já fechada. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E o risco era constante: desmoronamento de rocha, explosão prematura, falha de equipamento, acidente com máquina pesada. Cada turno era uma aposta, e os que trabalhavam ali sabiam disso. Não era ignorância, era necessidade. A obra precisava daqueles homens, e aqueles homens precisavam do emprego. O que me pega é que a maior parte desses trabalhadores nunca vai aparecer em nenhum livro de história. Estátua não tem, praça com nome não tem, documentário contando a história de cada um não tem. Mas a usina existe por causa deles. A montanha foi aberta por eles. O feito parece simples depois de pronto, mas não foi. O número vem antes da lenda, mas a lenda é feita de gente que nunca vai ser nomeada. Então, deixa eu amarrar tudo isso. A usina Henry Borden existe porque alguém olhou para a Serra do Mar e viu uma oportunidade que os outros não viam. Usar o desnível natural da serra como usina. A água captada no alto descia por túneis escavados na rocha, passava pelas turbinas no fundo de uma caverna e gerava energia que ajudou a mover o Brasil. Os 22 quilômetros de túneis são a geometria dessa ideia.
Cada túnel tem uma função, cada seção tem uma medida, cada método de escavação foi escolhido para o trecho certo. E por trás de cada metro escavado, teve um ciclo de trabalho que não parava. Perfura, detona, remove, recomeça. Durante anos. A Caverna das Turbinas é o coração da obra. Uma abóbada de rocha construída com o princípio das antigas catedrais, abrigando máquinas gigantes que convertem a força da água em eletricidade. Tudo isso no escuro, com a montanha inteira por cima. E as pessoas? As pessoas são o que fazem essa história ser mais do que números. Elas entraram na montanha todo dia, trabalharam o turno inteiro sem ver a luz do sol, enfrentaram o risco constante de desmoronamento e explosão e fizeram a obra existir. Quem ergueu não foi o discurso, foi o turno. Na próxima vez que você passar pela Serra do Mar, olha para a montanha de novo. Mas agora, olha sabendo o que existe dentro dela. Não é só mata, não é só pedra. São 22 quilômetros de túneis escavados por mãos humanas, uma caverna do tamanho de uma catedral e uma usina inteira funcionando no escuro, dentro da rocha. O feito parece simples depois de pronto, mas não foi. E é por isso que a gente conta essa